Ora, muito boa tarde. Queria cumprimentar os dois autores, a Isabel Pavão e o Nuno Judice, expressar o meu agradecimento ao Ronda Leiria Poetry Festival e iniciar, antes de apresentar uma breve apresentação dos autores, vamos falar sobre uma relação, um diálogo colaborativo entre as artes visuais, a poesia e a literatura. Nossa artista convidada, Isabel Pavão, nasceu no Porto, em Portugal, estudou artes visuais na Escola de Belas Artes do Porto, desenvolveu a sua carreira académica aprofundando o seu trabalho artístico em Paris e em 1990 mudou-se para Nova Iorque, onde vive e trabalha. Foi para Nova Iorque com o apoio de duas bolsas, duas instituições portuguesas, da Fundação Luso-Americana e da Fundação Carlos Gulbenkian, onde acabou por concluir o seu Doctor of Arts, o doutoramento em arte na New York University. Desde 1984, Isabel Pavão tem tido uma carreira internacional que tem tido uma continuidade muito expressiva do seu trabalho plástico na pintura e não só. Nuno Judice é um dos mais importantes escritores portugueses. Nasceu em 1949 na Mexilhoeira Grande, se eu não estou enganado, em Portugal. Formou-se em Filologia Românica pela Faculdade de Letras de Lisboa, foi professor associado da Universidade Nova de Lisboa. Entre várias funções, desempenhou a função de conselheiro cultural da Embaixada de Portugal e diretor do Instituto Camões em Paris, e dirigiu também a revista Tabacaria da Casa Fernando Pessoa e desde 2009 é diretor da revista Colóquio Letras da Fundação Carlos Gulbenkian. É poeta, ficcionista, ensaísta e tendo a sua obra publicada pelas publicações Dom Quixote. É de referir que terá publicado o seu primeiro livro em 1972 e, estando representado em numerosas antologias, recebeu em 2013 o Prémio Rainha Sofia da Poesia Ibero-Americana. Apresentados os autores, a apresentação é breve, são duas figuras que têm um percurso muito expressivo e muito interessante. Vamos falar aqui de um livro que no seu título em francês, 10 Impressions de Rose et de Mer, em português 10 Impressões de Rosa e de Mar, que tem poemas de Nuno Judice, pinturas reproduzidas de Isabel Pavão e um texto de um autor, um texto muito interessante, de Yves Perret, que fará na publicação uma ligação entre o diálogo entre impressões e poemas. Este livro foi editado em 2016, é uma edição em trilingue, em francês, português e inglês, pela Página d'Arte do Matteo Bianchi e da Carolina Leite, que são pessoas que muito estimamos e que têm desenvolvido um trabalho muito interessante e muito importante também com a língua portuguesa. A minha primeira pergunta vai precisamente para este diálogo entre impressões e poemas, e esta minha pergunta é dirigida primeiro à Isabel, porque esta frase não diz entre pinturas e poemas, não diz entre imagens e poemas, ou seja, os poemas virão a aparecer à posterior, já vamos falar um pouco sobre isso. Como é que nasce esta ligação, esta colaboração? Eu chamaria a atenção que estamos a fazer esta conversa, porque estamos distantes uns dos outros geograficamente, mas num tempo em que em cada lugar em que estamos também estamos todos muito distantes. Esta colaboração quase epistolar, digamos assim, como é que se começa a desenvolver, Isabel? Número 1, vou responder à tua pergunta, mas é um enorme prazer estarmos aqui os três, e Nuno e João, maravilha. Isto começou de uma maneira muito... No fundo, eu penso que a intuição tem sempre um valor extraordinário para estes projetos. Eu conheço bem o trabalho do Nuno, a poesia. Acho que a minha pintura sempre é uma das áreas que eu sempre tratei na minha pintura do ponto de vista prático do que eu faço, mas também do ponto de vista teórico. Escrevi uma tese sobre isso, sobre a relação, uma dimensão conceptual e uma dimensão poética.
a ideia de trabalhar com o Nuno, número 1, é porque gosto muito da poesia, é uma poesia que me diz, é uma linguagem que me toca nas minhas impressões, que não são impressões, são pinturas, são as duas coisas. O Nuno, eu já tinha uma vez colaborado na Colóquio Letras, uma edição que o Nuno fez, em que tinha a Agostina Bessa Luís e eu contribuí com pinturas, e daí veio uma ideia se eu gostaria de fazer qualquer coisa com o Nuno. E perguntei, Nuno, vamos fazer qualquer coisa? E o Nuno disse logo que sim, o que eu agradeço, foi uma oportunidade maravilhosa. E eu perguntei ao Nuno, então, o Nuno quer escrever e eu trabalho, isto vai ser um diálogo, obviamente ninguém quer ilustrar ninguém, isto é um partido 1-0. O Nuno disse-me, não, Isabel, começa a fazer. E eu fiquei com a angústia que os artistas têm antes de criar, não é? Andei a pensar, porque eu não queria que fosse trabalho que eu estivesse a fazer, trabalhos meus que já estivessem feitos, mas entendi que devia começar do zero, fazer aliás, aqui deste lado, este temos, é ponta, está ao contrário, do meu lado esquerdo, há aqui uma pintura que foi feita a pensar numa linguagem poética também. Então eu fiz várias imagens na altura e enviei ao Nuno, e o Nuno escolheu as que achou que as tais as 10 pinturas de trabalho e escreveu. Portanto, começámos assim, não sei se já falei demais, sabe que o Nuno falasse. Não, deixa-me só interromper, queria ouvir só mais um pouco, mas é interessante porque no texto do Yves Perret há duas pequenas frases que diz: o livro impõe-se, nascido do encontro. E era desse encontro agora que eu gostava de ouvir o Nuno Judice. Qual é a relação, qual é o sentir e também uma certa intuição enquanto poeta quando recebe uma imagem, as pinturas não foram vistas ao vivo, quando recebe uma imagem e nesta correspondência, entre aspas, que eu disse há pouco, epistolar, qual é a primeira reação frente ao objeto visual que é uma reprodução da pintura? Sim, eu já tinha visto a pintura da Isabel ao vivo em Paris, uma exposição que ela fez lá, e aquilo que me impressionou na altura foi, digamos, a textura, a materialidade do objeto quadro, e também a experiência que, portanto, utilizando materiais que não são habitualmente os do quadro, enfim, tradicional, digamos. E portanto, quando recebi, enfim, depois as imagens para o livro, o trabalho foi, de certo modo, facilitado por esse contacto que já tinha tido com a pintura. E porque, ou qual é o método que eu sigo, né, neste tipo de trabalho? É primeiro ver aquilo que está por detrás da imagem. Claro que é importante ver enfim, o objeto em si, não é? Mas há um percurso que conduz até lá e de certo modo, o poema é um pouco a reprodução desse caminho, não é? E para chegar ao fim do poema, é como se estivesse, enfim, a acompanhar a mão que trabalha o quadro e, portanto, a escrita, que também é evidentemente feita com a mão, mesmo que não seja escrito, não é? Mas no computador também é, no fundo, essa forma de escrita que é utilizada. Portanto, digamos, também essa materialidade da escrita que a mim me interessa muito explorar. A minha relação com a pintura, claro, que é também, vem desde há muito tempo, e eu penso que é natural, porque, no fundo, para mim, o poema é, antes de outra coisa, uma imagem, um jogo de imagens. E aquilo que eu fiz, e o facto de os quadros da Isabel não serem propriamente
uma repercussão, enfim, são quadros abstratos, ou pelo menos têm uma certa dimensão abstrata, e, portanto, ir ao encontro no fundo, dessa descoberta, dessa revelação do que essas formas representam, foi também, no fundo, o percurso que eu tentei seguir e fazer uma criação em paralelo com a criação do quadro. Isto agora é uma pergunta que se calhar vai parecer um pouco mais íntima do processo. As obras foram enviadas ao Nuno em conjunto e podem não querer responder, porque esta vossa ligação, esta cumplicidade que gerou este livro, há de ter os seus interstícios que estão guardados entre os poemas e as imagens das pinturas. O Nuno recebeu todas as imagens e começou a desenvolver o trabalho, ou foi recebendo uma imagem, depois outra? Como é que isso se passou entre um processo criativo partilhado entre vós? Bom, se bem me lembro, vieram todas, não é? Até, talvez mais algumas, não é? Portanto, eu escolhi, no fundo, aquela sequência que me pareceu, enfim, que seria mais produtiva para escrever o texto. Era aí foi isso. Ou seja, há do seu lado uma seleção, não vamos dizer uma curadoria, mas vamos ter uma seleção, uma afinidade, independentemente da afinidade que for, que é a sua afinidade, com algumas das imagens. Eu tive a ocasião de ver com alguma atenção o fecheiro que tenho do livro e há uma coisa que eu acho relativamente interessante e que eu penso que o Yves Perret também coloca aqui muito bem no texto, mas a impressão com que eu fiquei foi as imagens da Isabel, a pintura de Isabel, que eu conheço há vários anos, vi em Nova Iorque, vi também aqui em Portugal, em várias exposições. São imagens abstratas, mas são imagens que realmente, como eu me referi há pouco, não são feitas, digamos que, acompanhando um modo convencional ou convencionado da aplicação da pintura sobre tela ou sobre papel. E são pinturas que são muito subtis e muito prolíficas, há muitos registros, e são sempre composições bastante equilibradas. Quando se vão ler os poemas, ou seja, há qualquer coisa realmente que vai um pouco no sentido do que eu me referi há pouco, que não é o que está na visualidade da imagem, mas eu diria quase que, usando aqui uma expressão talvez um pouco mais ambígua, quase que a ossatura da pintura que Isabel desenvolveu primeiro, porque as obras não foram feitas, digamos que em conjunto, não é quase que, entre aspas, aqui um cadáver execuí, não é? Não está um a fazer e o outro depois faz e depois há um encontro. Isso faz sentido para ti, Isabel? Faz muito sentido. Aliás, o que o Nuno disse é pura verdade. No fundo, o que nós temos em comum é um caminhar, é um processo de trabalho, que eu penso que é aí que nos identificamos e é aí que há uma junção de almas ou criativa. Eu, no meu trabalho, realmente tenho para mim não é o fim, não é tanto se vê a imagem, no fundo, é um resultado de todo um processo de compilação visual, coisas que são estas são rosa e mar, porque eu disse, enfim, há imagens que têm a ver com a natureza, com as rosas do meu jardim, com o mar, com a água, etc. Mas eu não sou uma pintora figurativa e uso muitas referências à história da arte, coisas autobiográficas, sentimentos, etc. Portanto, é todo esse esqueleto que se junta e que, no fundo, a imagem é um destino, mas que tem que se ver para trás o que é feito. Não sei se estou a responder à pergunta, mas eu quando fiz mas tem a ver com o meu processo de trabalho. Na relação, ou seja, o que nós temos presente é um objeto livro, e é um livro impresso, e nos tempos que correm é muito bom ter um livro impresso. O papel não vai desaparecer, nem os livros impressos vão desaparecer. Há outras modalidades que hoje são usadas,
Mas na relação com os editores, como é que se processou a construção do livro? O livro foi construído entre vós e os editores, ou foi, ou seja, desenhado, planeado pelo Mateu e pela Carolina? Eu posso começar, Nuno, ou o Nuno quer falar? Não, pode começar. Há uma conjunção de coisas. Uns anos antes de fazer este projeto com o Nuno, eu conhecia a Carolina e o Mateu e a página de arte, pronto, porque há 30 anos, mais de 30 anos em Paris, na Casa de Portugal, eu conhecia a Carolina, acompanhámos o trabalho uma da outra, mas à parte disso, houve um encontro dos residentes da Casa de Portugal em Paris, da Gulbenkian, uns anos antes, e eu gostava de fazer qualquer coisa, uma exposição, e quando surgiu este projeto com o Nuno, fez sentido propor, e aí entram outras pessoas, não só é a Carolina e o Mateu, mas é o José Manuel Costa Esteves, que vive em Paris, é professor de literatura e o Instituto de Camões, Ana Paixão da Casa de Portugal, e então neste contexto da exposição, a ideia do livro, claro, que está sempre, mesmo anterior a isso, porque é que não se faz um livro, uma vez que um livro faz sentido para um trabalho destes. E, de facto, o Mateu e a Carolina gostaram imenso do projeto, resolvemos fazer trilingue, com o Nuno, claro, aceitou a ideia de se fazer assim. E depois, mais tarde, quando o livro já estava a ser desenhado, foi desenhado pelo Mateu, suponho eu, foi o design gráfico que fez, que tem muito a ver com... quando chegou à altura de termos um texto, não havia. Eu pensei assim, eu gostava que fosse alguém da área da arte e poesia, um expert. E vi nas minhas coisas, eu conhecia o Yves Perret, o trabalho dele, e curiosamente ele interessou-se imediatamente pela poesia do Nuno e pelas imagens, mas ele não queria tomar uma decisão sem ver as pinturas, porque a poesia foi fácil ver, porque foi traduzida, ele leu e gostou, as imagens gostou, mas queria ver a materialidade da pintura. O que envolveu eu ir a Paris com um rolo debaixo do braço, como bagagem de mão, entrar pela casa dele dentro. Ele foi muito simpático porque estava aberto a esta experiência, e entrei com um rolo e desenrolei as pinturas à frente dele, e estava o Zé Manel também, e ele então, quando as viu, disse: sim, eu vou escrever um post-fácil. Este texto esse detalhe é muito interessante, porque é assim, se alguém quer ver a materialidade das pinturas em presença, aliás, nós estamos num momento em que tudo se passa mais ou menos em ecrãs, onde não temos acesso praticamente no mundo inteiro a estar em presença da obra, mas podemos estar em presença da escrita, mesmo que seja em ecrã de computador, não é? Mas há outra questão, que é, se alguém quer ver a materialidade da pintura, como é que alguém que escreve e que já tem, digamos, uma experiência de tradução de muitos anos, de ver a sua obra literária traduzida, nesta tradução, nesta versão trilingue, portanto há duas línguas de tradução, foi um trabalho, para o Nuno foi um trabalho mais dificultoso, não foi? Como é que isso se passou? Porque a reprodução das obras também tem aquela questão da fidelidade, de estar o mais próximo da obra como ela é na realidade. Mas depois há verter noutra língua, para um autor que escreve, embora com essa experiência, como é que foi neste caso? Porque isto é um livro cheio de processos. Não é uma obra, digamos que a quatro mãos, são duas obras que se acompanham. Sem se tocarem, mas acompanham-se pelo menos pela forma como eu vi e li. Essa questão da tradução foi pacífica? Foi... Bom, sim, foi pacífica porque, enfim, eu acho que quando um poema passa do português, ao fim da língua em que foi escrito, para outra língua, aquilo que nós estamos a ver é, no fundo, o poema a renascer com outra música, com outra sonoridade, e portanto é sempre um processo de viagem do próprio poema para
um outro espaço linguístico, digamos. Agora, o que, em relação ao livro, aquilo que me parece importante é que um livro deste tipo tem de ser concebido também ele como uma obra de arte, não é? E, evidentemente, se primeiro o tipo de edição, depois também a reprodução enfim, da pintura, das imagens, depois a paginação, não é? Portanto, todas estas fases que fazem parte da concepção do livro e da construção do livro, tudo isto, evidentemente, se falhar, enfim, é um desastre, não é? E, portanto, ter sido, enfim, editores que estão muito habituados a conceber, enfim, esse processo, não é? Do livro São como editores. também criação estética, são editores, não é? Mas claro que não são editores, enfim, um editor normal, não é? Não precisa, no fundo, de ter, digamos, o cuidado que aqui existe. E, portanto, é, de certo modo, um processo muito complexo, não é? O que Claro. dá origem a este tipo de edições. E portanto, resultou bastante bem, não é? Portanto, e o livro, se me permite, o livro é visualmente muito bonito, mesmo quando se está a olhar para o texto, e agora não estou aqui a passar pelo texto enquanto imagem ou desenho, como seria, por exemplo, próprio do trabalho da Nathalie, que falámos há pouco tempo, mas visualmente, antes de ler e antes de dar atenção à imagem reproduzida de cada pintura, o livro é realmente, como paginação, como objeto de livro, é muito bonito, e ser bonito é uma coisa que eu acho que é importante, que é um lado da beleza que também está na edição e na imagem que estamos a ver antes de começar a ver a pintura reproduzida e começar a ler. E nesse sentido, eu acho que poderia ser precisamente à altura de ouvirmos alguns dos poemas da sua autoria, e visualizar também as pinturas da Isabel, que eu já tenho a memória um pouco gasta e precisar de voltar a ver ao vivo. Em breve, quando nós pudermos trocar viagens, que esperemos que aconteça em breve, vamos agora ouvir coisas do mundo. Abro uma janela de rosas abstratas na transparência da tarde, e a sua cor esvazia de medusas o horizonte, imprime no coração do olhar uma constelação de pétalas e faz rodar no pensamento das coisas um fogo de folhas. Dividir uma cor pelas suas formas até encontrar uma sombra de brancos e desfolhar as suas pétalas no outono das mãos, no obscuro reverso da flor. Um compasso de nervuras percorre cada ângulo numa crispação de ramos. Suspenso no quadrante celeste, de onde o sol se ausentou, o prumo do amor rege um movimento de braços no emaranhado dos ramos, como gestos leves no silêncio dos lençóis. Luzes florescem, miríades, no mar de murmúrios que os olhos atravessam, navegantes ruivos desse rumor sem rumo. E um centro explode, sinais amortalhados de sílabas afogadas num lago de som que os lábios enunciam. Portanto, aquilo que agora a ouvir-me, não é aquilo que eu acho que... Foi um prazer ouvi-lo. Para já. Que estes poemas, que a pintura também sugeriu foi, no fundo, estas aliterações, não é? Portanto, esta música das próprias palavras, que no fundo corresponde, ou tem de corresponder à harmonia enfim, das formas, das cores, não é? De todo o processo. De certa forma, há como duas notações que se encontram, não é? Como que dois momentos
musicais na poesia, que é muito próprio, não é? E na pintura, principalmente na pintura da Isabel. E, aliás, algumas das obras que eu vi reproduzidas foram uma surpresa em relação a trabalhos que eu tinha visto, já não vejo agora, há uns tempos que já não via trabalho teu. Foi uma grande surpresa. O que eu estava há pouco a referir no início é que realmente há estas duas formas artísticas que se acompanham, mas inclusive claro que os poemas foram feitos a posteriori, mas não são, lá está, uma leitura da obra visual da Isabel. São tentativas de encontro, não é? de aproximação, que eu agora estava a ouvir, e é a primeira vez que estou a ouvi-los, estava a ouvir a aproximar, porque tenho aqui os poemas e as imagens ao meu lado, e essa aproximação. Qual é a sensação do outro lado, Isabel, que é de ver nascer a partir do processo criativo, a partir do teu processo criativo também, que é antecedente no tempo, no caso? Para mim foi uma enorme felicidade, antes de mais, porque é ver quando se tem estes acontecimentos que são, no fundo, não têm a ver com tempo cronológico. Não interessa quem faz primeiro o quê, porque isto é um diálogo e no fundo, é um caminho, o do Nuno e o meu, que é um diálogo, é um caminhar junto num processo, como o Nuno disse ao princípio. Portanto, isto para mim é extremamente interessante. E realmente foi um projeto muito feliz, porque fizemos este projeto há 5 anos e tem tido repercussões muito interessantes. As pessoas, além de eu me sentir muito inspirada pelo que o Nuno escreveu e pelo nosso trabalho juntos, houve muitas pessoas que aderiram já a esta exposição. Pessoas que querem ler os poemas do Nuno, já me aconteceu aqui na Poets House, até foi com o Art Institute, que se leram os poemas do Nuno e as pinturas projetadas e algumas ao natural, em Paris, em Berlim, no Cinema Art Center. Portanto, é um projeto que não acabou, é um projeto que está em aberto, e isso é um acontecimento. Este livro acaba por ser digamos que um ponto de encontro entre vós, um ponto de encontro que se materializa no tempo e que ficará como memória de um dos momentos. Uma coisa também foi interessante foi que eu só estive em Paris nas apresentações, mas é a relação também com a música, porque havia um pianista, se me lembro, O Álvaro Teixeira Lopes. Exato, que ia improvisando, no fundo, entre a leitura e a visão dos quadros, não é? E de facto, é também, no fundo, há uma cor das palavras que se acrescenta à música das palavras. Portanto, é no fundo, esse jogo de espelhos que, enfim, que no livro também está presente, porque são as 3 línguas que, no fundo, se refletem umas às outras, não é? E depois o quadro também está ali a dar, no fundo, de certo modo, a origem do poema. Bom, este livro pode ser só um de outros livros que venham a fazer. Isto é um repto que eu estou a lançar, porque o objeto em si e a forma de certa forma, como o construíram antes de chegar às mãos do Mateu e da Carolina, e estes relatos, inclusive que eu não conhecia, da apresentação do livro, do pianista, das imagens, começa ou seja, as fronteiras de cada uma se houver fronteiras de cada uma das formas artísticas que aqui estão presentes, vão abrindo lugar a que outros modos de criação artística entrem sem que nenhum deles tenha uma primazia sobre o outro, ou seja, são realmente essa noção de lugar de encontro. Eu perguntaria ao Nuno se há algum poema ainda do livro que quisesse ler para o final. E podia ler talvez
O último poema, que é um pouco mais longo. E aprendo a lenta costura das borboletas no seu casulo de erva. Ouço a respiração dos aprendizes da metamorfose e liberto-os do seu comércio de imagens. Limitem-se a ver, digo-lhes. O segredo da cor pertence aos inventores de asas, àqueles que conhecem os caminhos do relâmpago, a esses de cujas mãos goteja o sumo de um botão de flor. E ouço, no silêncio incerto dos seus lábios, um desflorar de dúvidas no instante em que a ave emerge, intacta e pura, do seu próprio reflexo. Bom, confesso que estou um pouco emocionado. E esta experiência de o ouvir e ler os poemas é, para mim, semelhante a quando estamos em presença física de uma obra, no caso das pinturas da Isabel. Eu não sei se gostariam de acrescentar alguma coisa em relação àquilo que falámos, algum detalhe que possa ter sido importante na feitura deste livro magnífico. Não sei se há alguma... Não, para mim, assim, o ver depois o texto impresso, ver o livro feito, não é? É sempre, pode-se dizer, a relação à tabuada é a prova dos 9, não é? É quando percebemos que, de facto, tudo funcionou e tudo correu como, enfim, no sentido de conseguir esse objeto perfeito, não é? Que é a conjunção, no fundo, de todas estas formas que estão na origem do livro. Sim, estou perfeitamente de acordo. Também, é verdade. Não, é fantástico e eu fico-vos muito, muito grato porque esta pequena viagem entre duas formas poéticas foi muito estimulante e fiquei a saber uma série de coisas que achei muito interessantes e que não saberia de outra maneira, a não ser que se fosse um dos ouvintes que nos vão ouvir. Resta-me agradecer-vos a vossa disponibilidade, agradecer também ao festival e desejar as melhores venturas, boa saúde nos tempos que correm e sobre o trabalho tenha mais plena consciência que o trabalho está a continuar, mesmo no intervalo desta conversa, que se calhar interrompi ou um poema a fazer, só uma pintura que está à espera de ser de novo encontrada. Muito obrigado, até breve. Até breve. Obrigado também, foi um verdadeiro prazer este encontro. E agora, até à próxima, não é? Até à próxima, espero que a próxima seja aqui em Lisboa, que estamos mais próximos, seja aí. Agora, a diferença da proximidade a proximidade é uma palavra que se tornou uma palavra com significado neste momento mais difícil. Muito obrigado aos dois, até muito breve. Até breve, obrigado. Muito obrigado a todos.